Sejam todos muito bem-vindos ao canal IM7 Trade Esportivo, chegando para mais um Highlights, dessa vez a primeira semana de novembro. Como é que foi aí o início de novembro para vocês? Espero que esteja bom. Estamos no dia 6 de novembro e vamos lá, vamos firme até o final do ano, forte, forte, dia após dia. Beleza, galera? Então, eu vou mostrar as corridas mais do final de semana. Decidi separar aí as corridas do final de semana para mostrar nos highlights da semana. Tive bons trades aí, boas situações e bora lá. Vamos falar primeiro da corrida de sábado de Ascot. Falei no vídeo de sexta-feira da preview. Se você não viu a preview, coloquei várias boas dicas sobre a preview em relação à pista de Ascot, em relação às outras pistas. Então, muita coisa que eu falei aconteceu, tá? Que eu, pelo menos até onde eu tenha visto, lembrado. Então, se você não tem tanta experiência nas corridas de cavalo, cara, assista o vídeo do preview. Assista, não tem live nele. Não tem corrida, cara, mas é importante pra caramba, assim, pra quem não tem, principalmente essa experiência nas corridas, então aproveite que o IM7 tá fazendo isso, tranquilo? Bora lá, falei que a pista de Ascot era uma pista de saltos muito grandes, então aqui, ó, já mostra a primeira importância desse vídeo, que é o drone. Vocês podem perceber que no drone eles já saltaram e já estão correndo. Aqui eles ainda nem saltaram, galera, beleza? Então, por esse motivo eu tenho usado bastante o drone para fazer as minhas análises. Às vezes acontece alguma coisa na stream, acontece alguma movimentação esquisita no mercado, aí eu observo a stream. Mas geralmente eu fico de olho bastante no drone para tentar ler esse movimento aí de front runner. E, cara, consegui enxergar um bom movimento aí nesse laranjola aí do David Nuna. Consegui colocar, não foi todo o que eu queria, mas acabei colocando aí, já fazendo um bom trade de início. É, então foi uma situação interessante aí. Foi um pouco, um tanto quanto inesperado. Ele não tinha esse pace para pegar essa posição, mas foi decisão do jockey. E, cara, nesse tipo de situação em que as coisas estão acontecendo, a gente só tem que realmente aproveitar o EV da posição. O mercado estava indo totalmente para um lado, do lei, nesse cavalo laranja, e, e aí foi feita essa correção porque ele foi para frente. Beleza? Então não continuei o trabalho no laranja porque, cara, eu achei boa essa odd desse cavalo por como ele corria. Ó, observem que muitos cavalos batem. Deixa eu voltar um pouquinho. Muitos cavalos passam pelos obstáculos, já beijando os obstáculos, beirando as patas nos obstáculos, porque são obstáculos bem difíceis de se passar mesmo. Então, agora que não teve drone, ficou mais pela stream, então a especulação ela come mais solta aí quando tem esses movimentos de stream. E, cara, foi bom demais essa câmera frontal aí para esse cavalo 2 fez muito bem para ele nesse ponto da corrida. Isso é fazer trade, galera. Isso é fazer trade. É você tá especulando, tá em live, tá vivendo aquela situação ali do cavalo, beleza? Eu criei uma free bet e olha só, olha o que aconteceu. O cavalo que estava em segundo já passou para terceiro. Então, esse é o trade. O movimento correu solto ali, criou uma free bet e aí ele já está em terceiro, o mercado já está lá no alto. O mercado ele vai girando dessa forma, vai girando com o que acontece no live, beleza? Então, deixei uma free bet nesse cavalo, caso ele viesse se recuperar. Mas acabou que eu acredito que ele não tenha se recuperado nessa corrida, mas ele estava bem vivo, poderia voltar a acelerar. Acabou que não foi isso que aconteceu. O 5 foi bem para frente, mas o mercado sempre amassando muito preço, então já é uma entrada em que, cara, eu faço de vez em quando, não gosto de fazer sempre, trabalhar esses preços muito amassados, porque probabilisticamente falando, esse cavalo ele está se lançando contra ele, já está incentivando muito cedo, então tem uma tendência muito forte é, quando os de trás não precisa, ele nem precisa perder logo de cara,
mas só dos de trás chegarem já não tem mais trade, então o EV já se foi. Acaba que no final eu faço uma entrada ruim nesse cavalo, foi bem ruim essa entrada. Nossa, foi horrível. Mas eu acabo queimando muito do lucro, foi uma cena aí bem puxada. Apesar do dia ter sido muito bom, nessa corrida eu errei, perdi aí dois grandes trades, mas faz parte. Depois que acontece isso, a gente não pode se lamentar, é só colocar a cabeça no lugar e continuar. Eu já tinha tido aí um lucro muito bom na primeira de Ascot que eu fiz, foi de quase US$ 70, então, ok. Vamos para a próxima. Eu já estava com US$ 20 nesse cavalo. Sabia que ele tinha um potencial de correr na frente. Já tinha visto corridas dele também, já conhecia o cavalo. É interessante. É muito interessante no caso. Eu vou trabalhar muito isso no meu curso. De falar muito sobre os cavalos, as características dos cavalos, as características dos jockeys. Isso faz uma diferença muito grande. Essa expertise para que você consiga estar dentro do mercado e investir da melhor forma possível e já fechar as operações. Então, isso você só consegue fazer com conhecimento. E, cara, é a grande importância de você investir em um curso. Você está investindo no conhecimento daquela pessoa para que você consiga replicar aquilo ali. Beleza, galera? Então, ok. Tava com US$ 20 no cavalo. E, cara, eu gostei muito pelo seguinte, olha só. Ele sai no drone, importância do drone, tá? Presta atenção na stream da Betfair, tá muito longe. No drone já é muito mais claro, galera. Então, ó, aqui o meu patrocinador, eu vou deixar para fazer a propaganda agora do meu patrocinador, que é interessante, Iago Lopes do drone. Então, se você não acendeu o drone ainda, cara, fala comigo no meu Instagram, @im7trade esportivo, que eu te passo o contato do Iago Lopes, ou então procura ele direto lá. Vou colocar o link aqui do meu Instagram, e aí você pode chegar comigo. Então, o cavalo larga muito bem na frente, sendo o favorito, tendo alguns outros parâmetros que eu uso para estar forte em um cavalo, tá? Isso aí vai do meu método. Então, tem algumas outras questões aí. O fato é que ele largou numa posição em que, apesar da odd mais amassada, havia uma grande chance de pagar um movimento ali, nem que seja um movimento muito curto. Então, antes da curva, foi o que eu especulei e foi o que aconteceu. Então, olha quanto tempo a gente tem de corrida. A gente tem 3 segundos de corrida aqui no Geekstoy, está marcando 2 segundos de corrida e eu já faço US$ 9 no total, então, de 40 mais quase R$ 50. Então, essa é a grande diferença de você aceder a um conteúdo, a um conhecimento de valor, de quem já trabalhou muito tempo nisso, de quem já tem muito tempo de caminhada para fazer esse dinheiro, beleza, galera? Então, é aí que eu acho que vale a pena você investir seu dinheiro num conteúdo que te faça ah, conseguir replicar isso aí na prática, beleza? Coloca o fechamento ali a 10, mas a US$ 10, né? No caso, 2,20. Mas já estava muito amassado, já era um preço muito amassado. Apesar de que eu acreditava que esse cavalo vinha muito bem, assim, eu já tinha visto corridas anteriores dele. E, cara, ele é muito forte de frente. Falei na preview que essa pista de Huntington, ela é muito boa para cavalos que correm na frente. Falei isso, falei. Então, se você ainda não viu essa preview, se você não entende muito sobre corrida de cavalos, cara, vai lá, assista essa preview. Beleza, galera? Vamos tentar alavancar esse mercado de cavalo. Cara, essas odds elas são muito, muito fortes, muito boas, muito interessantes. É um mercado que com relativamente pouco você consegue fazer aí valores muito bons, valores muito bons. É um mercado muito volátil. É lógico que operando certinho, é, você consegue chegar lá sim para fazer as coisas. Bom, aqui eu não tinha muita coisa para fazer no que eu costumo trabalhar, então busquei algumas questões alternativas em relação ao lei. Eu tenho boas experiências no lei, não sou um cara fraco de lei, conheço bastante aí o mercado. Busquei conhecer, tive que me adaptar a conhecer. Um dia, quando eu for contar algumas partes da minha história,
eu vou contar melhor a necessidade que eu tive de aprender o lei, de aprender basicamente muitas coisas dentro do mercado. Então, eu acabei aprendendo lei. E, cara, uma das coisas que eu aprendi aí, eu não vou falar muito sobre lei porque não é a forma como eu mais opero, é que você tem que estar sempre propondo, assim como no back, mas no lei, cara, você tem que estar propondo ainda mais lá embaixo, porque a matemática ela é muito desfavorável em relação ao lei. Deixei esses valores aqui, fiquei de olho antes da curva para ver se o mercado dava uma rajada bem errada nesse cavalo. Mas já estava, na verdade, de olho aí na situação do head-to-head, do possível head-to-head. Vi que por ali não poderia ter, então já fiquei de olho na stream para tentar identificar um head-to-head. E, cara, comecei a enxergar uma cena muito interessante nesse cavalo 4 que estava atrás do front. Então, pela minha facilidade em trabalhar os front, eu ainda via que esse front runner tinha pano na manga, ainda havia um pano na manga. Então, cara, para uma odd mais baixa, esse 4 aqui poderia ter muito valor caso o mercado viesse dar uma rajada, e foi o que aconteceu na hora que ele fosse encostar. E aí se criaria um head-to-head. Beleza, acabou que foi isso que aconteceu, foi criado, me pescou só uma stake, infelizmente. E deu certo, o front runner confirmou aí, se aguentou na frente. E, cara, foi uma baita entrada. Uma pena eu não ter colocado em Exposure. Eu esqueci de colocar em Exposure essa entrada. Foi depois dessa entrada que eu lembrei do Exposure para trabalhar esses lay baixos, mas faz parte. Poderia ter pago muito mais, mas pagou muito. Eu prefiro em Exposure do que em Stake, porque você acaba aproveitando de fato a oportunidade que você tem daquela odd. Então eu prefiro muito, muito mais aí em Exposure. Tanto que na última corrida, vou aí trabalhar em Exposure. Já vai começar, tá gravando, tudo certinho, vamos voltar para cá. Eu tava forte nesse cavalo 6, pela mesma situação, ele ia largar na frente, era um segundo favorito, mas acabou que o mercado ficou um pouco pendurado, ele não saltou muito bem, então já comecei a ver aí uma possibilidade de sumir o dinheiro do back, que é o que às vezes acontece, já aconteceu comigo, de sumir o dinheiro do lado do back e aí eu acabar tendo que ficar vendido a corrida inteira, então isso é muito ruim, isso é muito ruim. E aí eu decido não pagar para ver, decidi não pagar para ver, é, e acabou que o mercado que estava virado para o lado do back, do lay, depois se virou para o lado do back, e se virou forte. Cara, é uma das loucuras aí do mercado de cavalos, pode acontecer. O fato é que você não pode ficar sofrendo e torcendo muito para acontecer essas coisas. Você tem que estar sempre fazendo trade no momento presente. Um dos grandes problemas da grande maioria dos traders é que eles querem enxergar é, a, assim, futuros muito longos, posições muito longas e ficar a um nível de gambling. Então, busquei tentar entender o que foi o que é que estava acontecendo nessa corrida, porque a odd dele tinha baixado muito. Como eu fico mais de olho no drone, eu não estava conseguindo entender, mas depois eu consegui entender. O fato foi que o favorito estava segurando muito a cabeça do cavalo. Isso tem alguns desenrolares dentro do mercado. Vou deixar para explicar isso melhor em outro contexto, em outro vídeo. É um vídeo um pouco mais específico. Aí, então vou deixar para explicar em outra situação. Acabou que, cara, o favorito mandou o cavalo ir para frente. Eu demorei um pouco para fazer essa entrada. Essa entrada ela era meramente por conta de leitura de vídeo mesmo, mas acabou que como eu demorei um pouco para fazer a entrada e ainda vi um certo risco, eu fui com um pouco mais de calma. Tentei fazer uns scalpzinhos aqui nesse 6, mas coisa bem rápida, porque tinha um certo risco. Se ele consegue acelerar e se o favorito falha, aí eu ia ter um ferro muito grande e a gente não pode ficar dependendo muito disso. Aí já vi que foi até essa entrada que eu fiz foi um pouco arriscada, então já fiquei muito mais escabriado de fazer alguma coisa. Mesmo agora, ó, que tinha valor, demorei um pouco para fazer. O mercado ele é muito rápido, principalmente nesses cavalos que têm dinheiro, então acabou que eu deixei para lá
esse cavalo, a odd já estava muito baixa e eu fui buscar mais um lay baixo, mais um head-to-head. Então eu sempre busco essas odds mais baixas, principalmente quando o favorito está bem. Então essa situação em que você tem que olhar bastante aí para o que está acontecendo na Leather. E cara, era muito claro, ó, o Tom Cannon já incentivando e o outro não incentivando. É uma situação muito clara, entendeu? Então deixo aqui ó, o mouse pro Expose. Geralmente o primeiro não é sempre, galera, não é uma regra, tá? Mas virou a curva. O mercado do 4 não ia bater tipo, a 1,20, tá ligado? Sendo uma jump. É muito longa a curva, né? Mas eu vi que poderia dar uma rajada. E, cara, foi uma entrada muito assertiva, foi uma entrada muito perfeita, porque o mercado bate exatamente onde eu acreditava que ele poderia bater. Então foi um trading que, cara, bateu, subiu. Foi aquele trading que tu sonha todo dia em fazer, tá ligado? Bateu, subiu lá e, cara, um baita lucro aí, 27, US$ 29 no caso, né? Já tava em head ali no outro cavalo, então, cara, quase US$ 30 aí. Dá pra se dizer que foi isso. E, mano, foi uma baita entrada, então, muito top, muito top. Eu tenho trabalhado bastante isso. Vou buscar explicar as situações que são favoráveis, porque isso é muito específico. Isso tem muitas especificidades para você estar dentro do mercado. O head-to-head parece ser mais fácil de trabalhar do que o que parece, mas na verdade é uma filial difícil de trabalho, é uma filial que você tem que tomar uma decisão ali e é muito rápido. Então, cara, vou estar conversando sobre isso mais no meu curso. Beleza, galera? Então foi isso, highlights da semana, tá feito. Desejo a vocês uma ótima semana, que seja abençoada, que tenham bons lucros, uma semana boa, lucrativa por aqui. Espero que as próximas sejam boas também. Valeu? Até o próximo. Tamo junto.